Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje é os desafios da educação sexual. Nós vamos conversar com o pesquisador do tema, Emídio Silva Falcão Brasileiro. Emídio, é um prazer recebê-lo aqui no Momento Espírita. Prazer todo nosso. Desejamos a todos muita paz. Bom, para abrir nossa entrevista, o que levou você a escrever 5 livros sobre sexualidade? Que curiosidade de pesquisador foi essa? A necessidade também de me autoeducar. Nós buscamos aquilo que nos falta. Então, descobrindo, escrevendo, nós aprendemos e nos educamos. Então, basicamente, foi esse o objetivo. E como você construiu a sua pesquisa sobre o assunto? Qual foi a sua inspiração para o tema e as fontes de pesquisa? Em primeiro lugar, Ana, nós saíamos pelo Brasil fazendo cursos, seminários e palestras sobre educação sexual. Depois, elaboramos uma pesquisa considerada a maior pesquisa sobre sexualidade feita no Brasil até hoje, reconhecida pela Unicamp. Esse trabalho resultou, coletamos quase todas as perguntas que o ser humano tem sobre sexo e depois avaliamos o comportamento sexual do brasileiro. A partir daí, dessa coleta de dados, surgiram os livros. Bom, os livros, alguns desses 5 são livros eminentemente didáticos e outros livros têm um caráter voltado para a doutrina espírita ou para a leitura da sexualidade, ou a observação, ou o estudo da sexualidade à luz do espiritismo. Exatamente, porque a educação... O que é educar? Educar é mudança, é promover uma mudança de comportamento. Até porque ninguém educa ninguém. O que o educador faz é orientar o educando, para que ele se autoeduque. Então, nós pensamos que a verdade, ela não tem rótulo. O rótulo vem da linguagem, vem da forma como se coloca a verdade. Então, nós temos obras eminentemente espíritas, porque aprofunda o tema, vai além das fronteiras do corpo e penetra nas questões complexas do espírito. E nós temos obras eminentemente didáticas para atender uma quantidade inúmera de pessoas que não têm compromisso com o rótulo, com a terminologia espírita. Emídio, quando e como deve começar a educação sexual para um ser? Uma vez uma mulher perguntou a Freud quando se começaria a educação sexual. E essa mulher estava grávida. E tinha um filho de 1 ano. E ele disse assim: quantos anos tem o seu filho? Ela disse 1 ano. Então corra, minha senhora, porque a senhora já está atrasada há 1 ano e 9 meses. Então, a educação sexual na criança começa, inclusive, na fase do namoro dos pais. É um processo que antecede a reencarnação do espírito. No entanto, a grosso modo, poderíamos dizer que o processo de educação sexual na família começa com o exemplo dos pais. E depois, com a capacidade psicológica dos pais de atender às necessidades e curiosidades da criança, respeitando os limites da idade e da compreensão daquela criança. Além desses elementos lógicos de atender aos reclames das crianças, né, na sua curiosidade, que conteúdos, assim, que sentimentos, que linha se aponta ao responder essas questões? Olha, a educação sexual, o que é sexo? Sexo é uma lei de atração que une todos os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e inorgânicos. Sexo é uma lei que gera energias sexuais, a libido, que atua na mente, e a energia sexual reprodutora, que atua no sistema fisiológico. De onde emana essa energia? Do espírito. Do espírito. Então, vejamos, o ser humano tem 2 tipos de psiquismos, o masculino e o feminino. Quando a libido atua no psiquismo masculino, o indivíduo
vai sentir atração sexual pelo feminino, por mulher. Quando a libido atua no psiquismo feminino, o indivíduo vai sentir atração sexual pelo masculino. Se a libido ora atuar no psiquismo, ora atuar no outro psiquismo, ele poderá sentir atração sexual, ora por um homem, ora por mulher. Se o homem tem a sua libido, essa energia, atuando no seu psiquismo masculino, ele vai se constituir um heterossexual, vai sentir atração sexual por mulher. Se a libido atua no seu psiquismo feminino, ele vai sentir atração sexual por homem. Do mesmo modo, ocorre com a mulher. A heterossexualidade é um fluxo normal, natural, da lei de reprodução estudada por Allan Kardec e organizada pelos espíritos. A bissexualidade e a homossexualidade representa uma ação que contraria os mecanismos harmônicos da lei de reprodução. Portanto, a bissexualidade e a homossexualidade nos seres humanos são fatores que devem ser reconduzidos para que o indivíduo se encaixe no contexto da sua encarnação. E não se pode dizer que a homossexualidade surge por causa da reencarnação, porque o espírito, numa outra existência, foi mulher, agora reencarna como homem, e então agora ele sentiria atração por homem. Com isso, nós colocaríamos a reencarnação, que é uma lei, a lei de reencarnação, como sendo causadora de um mecanismo que contraria uma outra lei, que é a lei de reprodução. Mas a lei de reprodução não está apenas vinculada ao desenvolvimento biológico. A lei da reprodução cuida do princípio sexual, mas também cuida de todas as atividades humanas, porquanto as energias sexuais participam de todo o trabalho do espírito para a sua evolução intelectual e moral. Bom, não era exatamente isso que eu tinha lhe perguntado, mas vamos avaliar isso que você tem a... Vamos retomar. Não, mas vamos avaliar o que você apresentou. Bom, nesse caso, sob a sua visão, no caso da bissexualidade ou da homossexualidade, haveria que ver uma correção? Exatamente. O espírito pode vir com a tendência homossexual ou com uma tendência de outros desvios ou anomalias sexuais e que ele pode reconduzir, ele pode redirecionar o fluxo da energia no psiquismo. Agora, prosseguindo, observamos que o indivíduo tem psiquismo masculino e feminino. O espírito tem características masculinas e femininas. Quando o psiquismo masculino é maior do que o feminino, a sexualidade desse indivíduo é ativa. Quando o psiquismo feminino é maior do que o psiquismo masculino, a sexualidade desse indivíduo, ou seja, a heterossexualidade, a bissexualidade ou a homossexualidade desse indivíduo vai ser passiva. Então você pode encontrar, por exemplo, homens com alto teor de psiquismo masculino, sem nenhum sintoma de homossexualidade, nada que possa denunciar, que possa dizer esse indivíduo sofre de homossexualidade e que, no entanto, tem o desvio da libido. Então, nós voltaríamos, sob a sua acepção, nós voltaríamos a encarar a homossexualidade como uma doença? Não, como um desvio sexual proveniente de um atraso ou de um desajuste moral no campo afetivo do espírito. O contexto sexual está amarrado ao contexto afetivo. As energias sexuais elas estão ligadas à vida afetiva do espírito. Se o espírito, numa encarnação, ele não soube trabalhar a sua vida afetiva e, em consequência disso, a sua vida sexual, numa outra encarnação, ele poderá sofrer não só da homossexualidade, mas de masoquismo, sadismo. Existem mais de 100 tipos de desvios sexuais que podem ser estudados. Inclusive, em nossa obra Sexo, Problemas e Soluções, nós trabalhamos mais de 60 tipos de desvios e anomalias sexuais. Todo desvio sexual tem uma única causa: atraso ou desajuste moral, até momentâneo, das energias morais do espírito.
O espírito tem energia racional, emocional, moral e espiritual. A energia moral tem como finalidade equilibrar o espírito para o que nós chamamos de castidade. A castidade não é abstinência sexual. A castidade é um equilíbrio sexual dentro do contexto das energias sexuais. Bom, então a proposta sua é que alguns pais que observarem tendências em seus filhos, eles têm que corrigir. Não se pode também dizer que porque um Coibir, menino... a palavra não é corrigir, coibir. Muitas vezes o pai se preocupa com o filho que tem uma alta sensibilidade feminina e pensa que ele pode ter tendência homossexual. E não é verdade. Chopin foi casado com uma mulher que tinha um psiquismo masculino mais desenvolvido do que ele. Ele era heterossexual. É muito comum você encontrar um homem com grandes características femininas, casado com mulheres com alto grau de psiquismo masculino, e os dois são heterossexuais. A heterossexualidade não está ligada ao psiquismo. Portanto, o pai não pode pensar que a sua filha, porque gosta de jogar futebol, seja alguém que seja portadora da homossexualidade. Não é isso. Tá, mas e no caso em que é expressa a Aí, homossexualidade? o que cabe? Cabe aos pais orientar esses filhos através do conhecimento, através da leitura e nunca do preconceito ou da retaliação, para que esse filho conheça o porquê que ele está sentindo essa atração sexual por pessoa do mesmo sexo. Ele tem que saber o porquê do fenômeno, ele tem que saber o que é o fenômeno e tem que saber como conhecer o fenômeno para controlar o fenômeno e reconduzir a energia libido para o caminho apropriado, para o caminho determinado pela própria lei de reprodução. Mas como fazer isso, Emílio, num contexto cultural em que nós estamos vivendo atualmente, né, no momento cultural e civilizatório da Terra, em que existe uma liberdade, né, nas sociedades desenvolvidas, principalmente, do exercício da sua sexualidade. Quer dizer, então, culturalmente, existe um incentivo ao exercício da homossexualidade, da bissexualidade, e não só cultural, mas os meios de comunicação propagam isso. Como? E aí? Através da conscientização das responsabilidades morais de uma relação sexual. O indivíduo deve praticar o ato sexual se ele estiver disposto a assumir todas as consequências desse ato. Então, nós sabemos que existem correntes na comunicação, correntes culturais, umas conservadoras demais, outras liberais demais, extremos se chocando e extremos se degladiando. É preciso buscarmos o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. E o caminho do meio é conhecer o fenômeno para melhorar o nível de sentimento do amor ao próximo. Quando o indivíduo prioriza a vida sexual acima da vida afetiva, ele está se colocando pior do que os animais. É preciso que a educação sexual comece através da educação moral que vem do amor ao próximo. Educar a criança sexualmente é desenvolver na criança o interesse de amar o seu colega, de amar o próximo, de respeitar o próximo e de saber que ele tem direitos e deveres. Realização sexual também consiste naquela atividade profissional que o indivíduo faz e gosta. Uma pessoa que faz o que não gosta, ele tem uma grande probabilidade de ter um descontrole sexual. E o ser humano, para ser feliz na vida sexual, ele tem que estar feliz na sua vida profissional, na sua vida afetiva e na sua vida social e, por que não dizer também, na sua vida religiosa. O equilíbrio sexual, ele surge como um vetor resultante desses 4 vetores. Você observa que quando uma pessoa faz o que não gosta, ele busca uma válvula de escape, geralmente é o sexo. Ele trabalha a semana toda fazendo o que não gosta, na sexta-feira ele dá uma fugidinha, adultera, porque ele acha que ele se deve um prazer ilícito, porque ele faz a semana toda algo que ele não gosta e na sua concepção seria uma coisa ilícita. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aguarde só um instante. Voltamos já com mais questões sobre a educação sexual e as respostas do pesquisador Emílio Silva Falcão Brasileiro.
A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. O tema de hoje é os desafios da educação sexual. Nós estamos conversando com o pesquisador tema Emídio Silva Falcão, brasileiro. Emídio, no bloco anterior a gente estava conversando sobre a questão das responsabilidades, da questão moral e espiritual, da homossexualidade, da bissexualidade, da heterossexualidade. E aí eu queria te perguntar, essa questão de que as pessoas que praticam, que são homossexuais, que são bissexuais, que se sentem com essas inclinações, devem corrigirem suas inclinações, é uma posição da doutrina espírita. Exato. Vejamos, há uma diferença entre homossexualismo e homossexualidade. Muitos heterossexuais são portadores de homossexualidade. A homossexualidade é a característica do homem ou da mulher de sentir atração sexual pelo mesmo sexo, por um homem, por uma mulher. Agora, o homossexualismo já é a prática da homossexualidade. Então, o indivíduo pode agir heterossexualmente e ter tendência homossexual. Mas ele não pratica o homossexualismo. E é o que é recomendável. Porque quanto mais o indivíduo pratica o homossexualismo, a prática homossexual, mais ele fica dependendo dos prazeres daquele tipo de relacionamento sexual que contraria o ciclo biológico do próprio espírito. Isso é o que a doutrina espírita explica. Explica, por causa dos mecanismos naturais, das leis morais que regem o nosso evoluir, a nossa evolução espiritual. Tá. E aí, o que a doutrina espírita diz para essas pessoas, né, com essas inclinações? O que fazer? Primeiro, conhecer o fenômeno, saber não se sentir o pior dos seres humanos porque tem essa ou aquela tendência, buscar ter controle emocional, praticar a meditação, ter equilíbrio emocional, fazer o que gosta dentro do campo da profissão, buscar voltar-se para corrigir os pensamentos que vierem e que vão tender a fortalecer o desvio da libido, porque é natural que um homem ache outro homem bonito. Mas se ele tem uma tendência homossexual e se ele ficar focando, certamente ele vai sentir um desejo muito maior. É aquela pessoa que gosta do pudim, mas se o pudim está ali, se ele ficar toda hora olhando para o pudim, ele vai querer o pudim e vai à caça. Mas se ele evita, olha, eu tenho essa tendência, eu sei que eu tenho esse ponto fraco, então eu vou evitar condições ou circunstâncias que possam me levar ao adultério, que possam me levar à prática do homossexualismo, que possam me levar à prática do sadismo, do masoquismo, que possam me levar à prática da masturbação. A questão da masturbação, por exemplo. A masturbação em seu início é um processo natural da própria condição biológica do indivíduo. Mas se ele condiciona o prazer sexual ao ato masturbatório, ele já está invertendo o processo. A princípio, todas as pessoas poderão condicionar o seu psiquismo ao bissexualismo ou homossexualismo. Vai depender muito da sua estrutura espiritual, da sua condição e da sua vontade. Um heterossexual pode se tornar homossexual, só ele querer. E um homossexual pode se tornar um heterossexual, só depende da sua vontade e dessas condições. Do autoconhecimento voltado a uma
vontade de evoluir, fazendo o que gosta, amando o seu próximo, trabalhando naquilo que lhe dá prazer e buscando a Deus acima de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas. Bom, ainda sobre esse contexto da educação, né, do rumo a seguir, quem teria responsabilidade maior ou como as responsabilidades são distribuídas na educação da sexualidade? A família, a escola ou a sociedade em geral? Como é isso? Como isso funciona? Quem tem a primazia? Como é? Olha, na sua opinião, obviamente. Nesta pergunta inteligente já temos a resposta. A família tem responsabilidade sobre a criança, não só sobre a criança, mas também sobre o adulto. O marido tem responsabilidade sobre a esposa. Quantos casos de adultério do homem que tem uma participação da própria esposa? Quantos casos de adultério da mulher que tem participação do próprio marido? Todos somos educandos e educadores. A sociedade e a escola também têm uma participação muito grande para não apenas o equilíbrio sexual do indivíduo, mas para o equilíbrio moral. O que é equilíbrio moral? Equilíbrio moral é um estado psicoemocional de quem está disposto a respeitar o seu próximo e a amá-lo. E dar a ele condições de ser feliz. Não existe prazer maior no mundo do que fazer alguém feliz, do que proporcionar ao outro a condição de ser feliz. Buda dizia, a sua felicidade não está no seu caminho, está no caminho do outro. A sua felicidade está no outro, lá no outro. Quando você busca ajudar alguém no caminho do outro, a sua felicidade o encontra. Então, o processo de educação sexual, ele visa uma educação espiritual. Por isso que quem se educa sexualmente, já se educou espiritualmente, porque a educação sexual ela vai refletir todo o contexto de educação afetiva e de educação espiritual. E no caso específico das crianças e dos jovens? Eu queria que você fosse mais Cabe pontual. à criança receber as orientações de respeito mútuo a todas as pessoas. Ao jovem, conhecer os mecanismos biológicos da reprodução e, ao mesmo tempo, conhecer as necessidades afetivas do seu coração. E perceber que toda carência afetiva e toda carência sexual, no fundo, é uma carência de Deus. O que o ser humano busca é Deus. E, através dessas carências, ele vai perceber uma carência maior, que é a carência do infinito, que é a carência do Pai, e que ninguém pode substituir. A nossa verdadeira alma gêmea é o nosso Pai, porque as pessoas que convivem conosco não são perfeitas, e nem nós. Então, nós temos uma participação como seres sociais, familiares e ligados à vida estudantil, de que temos que levar nossas crianças inicialmente o nosso exemplo, mas acima do exemplo, o amor. O que o jovem quer dos pais? O amor. O que a criança quer dos pais? Amor. O que a criança quer do educador? Amor. O amor é o que existe de mais importante na vida. Para que o indivíduo possa atingir o seu objetivo, ele tem que ter poder. Poder é influência. E para que ele possa ter poder, ele tem que ter controle. Não é proibir as energias sexuais, mas é educá-las, é controlá-las. Só quem tem poder é quem tem controle. Só quem tem controle é quem tem disciplina. Só quem tem disciplina é quem tem planejamento. Quem tem planejamento é quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer é quem soube decidir. Quem sabe decidir é quem sabe pesquisar. Pesquisar é a arte de observar, registrar, analisar, comparar e julgar. Quem sabe pesquisar é quem tem bom senso. Quem tem bom senso é quem sabe compreender. A compreensão é o mais alto grau de inteligência. Quem sabe compreender é quem sabe conhecer. Conhecer é experimentar a verdade. Quem sabe conhecer é quem sabe aprender. Aprender é aprender. Aprender a ser. Aprender a fazer. Quem sabe aprender é quem tem humildade. Quem tem humildade é quem tem boa vontade. E quem tem boa vontade é quem tem amor. Então, o amor é a mais forte das influências. Nós temos que ensinar ao ser humano a grande força e o poder do amor, a educação do amor, para que o nosso corpo e para que essas potencialidades sexuais possam verdadeiramente estar a serviço do espírito que quer evoluir intelectual e moralmente. Bom, nosso tempo se encerra já. Então, nossa última pergunta para você é como você vê a participação das religiões, em especial aqui, né, da doutrina espírita, na educação sexual dos jovens e das crianças?
Infelizmente, dentro do contexto religioso, a psicologia diz sim para tudo e a religião diz não. E o indivíduo fica no contexto entre a liberalidade e o excesso de conservadorismo. É preciso que haja um equilíbrio, nem de mais e nem de menos. O que deve existir é a consciência da responsabilidade. No campo da afetividade, não se deve fazer aquilo que não se possa ou não se queira sustentar. É preciso que o namoro venha para que o indivíduo possa conhecer e priorizar o sentimento, acima de qualquer outra coisa. Temos que pegar o que há de melhor de Lacan, de Freud, de Jung, mas percebermos que acima de tudo nós não somos nossos corpos, somos espíritos. E os nossos corpos precisam do equilíbrio espiritual para que também eles se equilibrem. É preciso que tenhamos condições de unir a ciência e a religião, a ciência que explica o porquê. O cientista sabe quase nada, ou sabe tudo de quase nada, e o filósofo sabe nada de quase tudo. É preciso que nós conheçamos que, em matéria de sexo, há o espírito e o corpo. E o espírito quer amar, através do corpo. E dessa forma, vamos percebendo que é possível, sim, conciliar as responsabilidades morais do vínculo religioso e as explicações científicas, psicológicas, psiquiátricas, para que, através dessa união de conhecimento, fé e razão, possa verdadeiramente o espírito ser feliz. Emílio, muito obrigada pela sua participação no Momento Espírita. Obrigado. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.